No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa história em quadrinhos aqui, Vida nas Sombras, de Hiromi Goto. A resenha de hoje é para aqueles leitores que gostam muito de ler histórias em quadrinhos, né, graphic novels, ou para aqueles que estão procurando por onde começar, porque eu tenho uma ótima dica de leitura aqui, que é o Vida nas Sombras, da Hiromi Goto, com ilustrações da Anne Su. Esse aqui é um lançamento da editora Conrad e eles me convidaram para fazer essa leitura e compartilhar com vocês as minhas experiências, que eu já adianto foram ótimas. Essa HQ foi realmente uma leitura muito rica para mim e a gente vai conversar sobre tudo isso sem spoilers nos próximos minutos, mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também quero deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Antes da gente falar sobre a história, vou mostrar para vocês um pouco da edição, que tá bem bonita, né? Aqui a capa vocês já podem ver que tá nessa vibe aí, né, de Vida nas Sombras, realmente. Acho que essa capa traduz bem a atmosfera dessa leitura e tudo mais. E vou mostrar aqui algumas páginas para vocês verem o traço, né, da Anne Su. É uma impressão em preto e branco, mas eu particularmente gosto bastante. Gosto quando é colorida também, mas acho que o preto e branco dá também um toque especial, um charme a mais, né? Então, essa é a edição de Vida nas Sombras, como eu falei, um lançamento da editora Conrad. Bom, aqui a gente vai conhecer a Kumiko Saito, que é uma mulher de 76 anos, que, por insistência das filhas, vai viver numa casa de repouso. As filhas dela são 3 filhas, né? Tem as melhores intenções quando enviam ela para essa casa de repouso, que é ótima e tudo, mas não é o que ela quer para a vida dela. Então ela consegue escapar, né, desse lugar e encontrar um apartamento ali para viver do jeito que ela quer. Ela nem fala para as filhas onde que é esse apartamento, porque ela realmente quer viver a vida dela ali nos termos dela. E aí tudo tá indo super bem, ela adora esse apartamento, onde ela pode decorar da forma que ela quer, ela vai nadar na piscina comunitária, então ela tá vivendo a vida dos sonhos dela naquele momento, até que ela percebe que ela tá sendo perseguida pela sombra da morte. E aí, de uma maneira bem peculiar, ela consegue se livrar. E essa HQ narra justamente a Kumiko tentando fugir, tentando se livrar de uma vez por todas dessa sombra da morte. E a pergunta que fica é: por quanto tempo a gente consegue enganar o destino? A primeira coisa que eu quero ressaltar sobre Vida nas Sombras é a combinação que eu achei, assim, pra mim foi surpreendente, né? Entre o senso de humor, a melancolia e também o realismo mágico, né? Com a sombra da morte e algumas coisas que acontecem nessa história, a gente tem esse lado do realismo mágico. A parte da melancolia é justamente porque ela tá sendo perseguida por essa sombra da morte. A gente vê ali alguns recortes da vida da Kumiko e a gente pensa muito sobre quando a gente chegar nessa idade, como que vai ser, né? Quais são as lembranças que a gente vai ter, do que a gente vai ter saudade. E o senso de humor fica por conta dessa protagonista, que é realmente muito perspicaz, assim, ela tem alguns pensamentos muito engraçados. Eu realmente dei risada durante a minha leitura, porque me soaram, assim, coisas muito espontâneas, sabe? Mas ao mesmo tempo coisas que nem passaram pela minha cabeça, então eu achei realmente muito divertido. Já faz mais ou menos um ano que eu tenho procurado ler histórias que tenham protagonistas idosos, né? Eu acho que é muito importante pra gente fazer essas leituras, para que a gente entenda a vivência dessas pessoas, para que a gente respeite e para que principalmente a gente reflita muito sobre uma certa condescendência com que a gente pode tratar as pessoas idosas, né? As pessoas mais velhas algumas vezes. A intenção é sempre boa, a gente quer cuidar, a gente respeita, é claro, mas a gente precisa ficar atento, né? Para que esse cuidado não se torne uma condescendência e às vezes até uma certa arrogância, né? De que a gente sabe tudo que é melhor, de que a gente sabe como viver a vida, porque não é verdade, né? Como eu disse, eu sei que a intenção é boa, mas a gente esquece que essas pessoas, né, nossos avós, nossos pais, já viveram uma vida inteira, aí tem experiências que muitas vezes a gente nem consegue mensurar, né? Passaram por coisas que a gente ainda não passou, que a gente nem vai passar, então é claro que a gente precisa levar isso em consideração também, e eu acho que essa história faz a gente refletir sobre isso quando a gente vê essa relação entre as filhas, principalmente a mais velha, né, e a Kumiko. Sem falar que eu acho que nessa altura, né, da vida,
as pessoas que estão em condições, como é o caso da Kumiko, têm o direito e merecem viver a vida como elas querem, né? Afinal, já batalharam tanto, já viveram tantas coisas, e eu acho que chega ali um momento realmente de curtir do jeito delas, né? Eu acho que não cabe a nós impormos o que é curtir a vida para ninguém, e principalmente, né, para as pessoas mais velhas. Claro, sempre com o cuidado que algumas precisam e tudo mais, mas deixando realmente que elas tomem as decisões que elas estão aptas para tomar. Essa para mim realmente foi a maior reflexão do livro. Acredito que tenha sido realmente a intenção da autora, né, de trazer essa reflexão. Ela escreve até no final que ela já escreveu várias, né, já criou várias personagens idosas, sempre com essa intenção de mostrar a força das pessoas mais velhas, né, e não as fraquezas, e não as vulnerabilidades, e ela faz isso aqui mais uma vez. Então tenho certeza que essa reflexão sobre a forma como a gente trata as pessoas mais velhas, né, e a nossa forma de cuidar também, era um dos grandes objetivos da autora. E outra coisa que eu sempre penso quando eu leio livros, né, que tem protagonistas idosos, é que eu acho que a gente tem muito medo de envelhecer também por essa forma como a gente cuida, né, dos nossos idosos. Então, esse também é um motivo para a gente repensar tudo isso. Falei que Vida nas Sombras também é uma leitura melancólica, e apesar desse senso de humor e etc, não tem como, porque afinal a gente também tá ali falando da morte, né? A sombra da morte é uma metáfora, é uma fantasia dentro da história, mas também é uma metáfora aí a nossa vida. Acho que todos nós estamos sempre à sombra da morte, e é claro que esse sentimento vai se intensificando conforme o tempo vai passando. Então a Kumiko pensa nisso, né, mesmo que do jeito peculiar dela, e ela tem alguns encontros ali durante essa história que trazem realmente esse sentimento de melancolia, de pensar no passado, de revisitar a própria vida, né, de uma maneira muito forte. Eu gostei bastante, inclusive, de como a autora trouxe o passado da Kumiko. São apenas alguns recortes ali, só pra gente entender mais ou menos a vivência dela, as perdas dela também, porque isso acaba moldando muito uma pessoa, acaba trazendo essa bagagem que acaba ditando, né, muitas das nossas atitudes ao longo da vida. Então eu gostei bastante disso. Aqui a gente tem a representatividade asiática, porque a Kumiko é uma nipo-canadense, então eu adorei isso. E tem uma outra representatividade que eu não vou falar, porque tá na sinopse, então não é um spoiler, mas eu não tenho costume de ler sinopses, então pra mim foi uma surpresa, e foi uma ótima surpresa. Eu também não vou revelar pra vocês, porque aí quando vocês lerem vocês vão descobrir, mas eu posso dizer que eu gostei muito de ver essa questão no livro, porque eu não esperava, e eu gostei bastante de como a autora incorporou isso na história de uma maneira muito natural, porque eu acho que também é assim que deve ser feito. Nem sempre precisa haver uma discussão, um aprofundamento sobre essas questões. Eu acho que também é importante que as histórias naturalizem cada vez mais esse aspecto aí, que eu vou deixar em segredo. Então, como eu falei, eu ri, eu chorei, eu refleti muito, eu pensei muito sobre a minha própria velhice, né, sobre como eu idealizo esse momento da minha vida, sobre a forma como eu trato as pessoas mais velhas que fazem parte da minha vida, e por isso eu digo que foi uma leitura, né, que trouxe esse quê de melancolia. Acho que também traz uma nostalgia, porque com a Kumiko eu senti muito a saudade que ela tem do passado, das pessoas que já partiram, ou dela mesma no passado, e a gente tem muito isso, né, mas também uma saudade do futuro, né, de não saber se vai estar presente no futuro para acompanhar algumas coisas. Então tem essa saudade do que ainda não aconteceu, e essa parte também me tocou bastante e me fez pensar bastante sobre, enfim, várias coisas aí da minha vida, né, do passado, e também o que eu penso pro futuro. Tem uma parte bem breve em Vida nas Sombras que a Kumiko cita o wabi-sabi, que é uma filosofia antiga japonesa, né, que prega que a gente precisa valorizar a beleza da imperfeição, da impermanência, das ações do tempo. E é uma parte bem rapidinha assim, mas esse já era um conceito que eu conhecia e que eu gosto bastante, porque eu gosto muito dessa ideia de que a gente deve valorizar, sim, essa ação do tempo. Mas dentro dessa história foi, assim, uma coisa que me tocou muito também, porque eu acho que, como eu falei antes, né, essa questão da vida nas sombras, da sombra da morte, é uma metáfora também a algumas situações aí que acontecem na nossa vida, principalmente quando a gente já tá na terceira idade. E aí eu fiquei pensando, né, que a gente também tem muito medo de envelhecer, porque hoje na nossa sociedade a gente busca muito a perfeição, não só física, né, mas também a interior. E claro que eu acho que a gente sempre tem que procurar evoluir e se aprimorar na vida, mas a gente nunca vai ser perfeito, isso é um fato. Então a gente também tem que saber apreciar a beleza que existe na imperfeição, e principalmente nessa questão da ação do tempo, né, porque hoje a gente vive
contra o tempo, contra as ações dele, seja por dentro ou por fora, sempre fazendo coisas para mascarar, né, que o tempo passa, mas ele passa e não tem jeito, a gente precisa aceitar. E eu acho que parte do nosso medo de envelhecer também vem disso, porque a gente sente como se a gente estivesse expirando. E claro que a gente tá, porque a gente tá todos os dias desde o dia que a gente nasce, né? Mas essa sensação muito forte de que nosso tempo tá acabando para fazer isso, para fazer aquilo, ou para ser perfeito, porque eu vou ter rugas, enfim. Então essa foi uma reflexão que ficou muito forte para mim. Como eu falei, já conhecia essa filosofia Wabi Sabi, mas dentro dessa história e tudo que a gente vai acompanhando ali a Kumiko passando e essa metáfora com a sombra da morte foi realmente um ponto que me fez pensar bastante e que me tocou bastante, porque eu acho que se a gente conseguir incorporar mais do Wabi Sabi na nossa vida, realmente apreciar essa beleza que existe na impermanência, entender que a vida está sempre mudando e que é para ser assim, e que às vezes as mudanças serão para melhor e às vezes não, né? Eu acho que quando a gente entender tudo isso, internalizar tudo isso, a gente vai conseguir viver na luz, né, mais vezes, por quanto tempo a gente tiver, porque no fim é isso, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, todo mundo tá vivendo na sombra da morte, então, por mais clichê que seja, a gente precisa estar todo dia fazendo o nosso melhor. E quando eu falo fazer o melhor, de novo, não é na busca pela perfeição, e sim também nesse entendimento das coisas e muitas vezes nessa aceitação. Então, como eu falei, foi uma leitura muito rica para mim, né, eu queria também aqui reforçar para as pessoas não terem preconceitos com histórias em quadrinhos e graphic novels. Digo isso porque eu sei que existe muito esse pensamento de que histórias em quadrinhos são sempre mais rasas, né, são bobas, e isso é mentira. Assim como nos romances, né, escritos da maneira convencional, existe uma infinidade de gêneros dentro das graphic novels e histórias em quadrinhos. Então você vai encontrar histórias assim que são mais leves, que são para fazer a gente dar risada, e outras que são muito mais densas, então tem para todos os gostos. Vida nas Sombras, nessa escala aí, eu classificaria ali no meio, pendendo um pouco para o mais denso, né, mas como eu falei, tem esse senso de humor da Kumiko, que realmente traz esse alívio cômico para a história e que é muito bem-vindo, mas faz também a gente pensar sobre essa questão de morte, de envelhecer, da ação do tempo, da imperfeição, enfim. Então foi uma leitura realmente muito rica e não alimenta, então, esse preconceito, porque não vale a pena e nem é verdade, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham ficado com vontade de ler essa história em quadrinhos que realmente me agradou bastante, me conquistou. Se vocês já leram ou ficaram com vontade de ler, me contem aí nos comentários, vamos conversar e também me falem o que vocês pensam aí sobre essa questão de envelhecer, sobre a forma como a gente trata, né, as pessoas idosas que fazem parte da nossa vida, essa filosofia Wabi Sabi, enfim, vamos conversar. E eu vou ficando por aqui, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.